Você já teve dúvidas sobre santidade? Já teve dúvidas sobre o processo de santidade? Então, vamos nesse vídeo conversar mais um pouquinho sobre isso. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Angélica Guinan e nesse vídeo, nesse canal, nós estamos com uma série e nessa série nós estamos a cada tema tentando entender um pouquinho mais como fluir nas águas do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo pode fluir as suas águas na nossa vida. E a cada tema nós temos descoberto que a palavra de Deus, ela infinitamente mais do que nós podemos imaginar, pode nos exortar, nos disciplinar, nos dar a direção e nos guiar. E hoje eu quero começar esse vídeo lendo um versículo com vocês que está lá em Ezequiel 42, no versículo 14, que diz assim: Quando os sacerdotes entrarem, não deverão sair do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestes com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras roupas e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Em outras versões, essa palavra são santas está escrito como são santidade. E por que que eu peguei esse versículo? Esse versículo ele fala do templo sagrado e ele fala da época onde era necessário oferecer sacrifício para que os pecados fossem perdoados, e quem, poderia fazer isso eram os sacerdotes. E exatamente nesse versículo que nós lemos, está orientando os sacerdotes a não saírem daquele local com as mesmas vestes, que são vestes de santidade. Caso contrário, eles iam contaminar o povo com aquela santidade. E hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje o templo somos nós. E a santidade, ela é um processo que acontece no nosso interior. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Santidade é um processo que demanda a nossa vontade, é um processo que tem a parte do Espírito Santo, mas também tem a nossa parte em concordar com ele e seguir esse processo. Aonde começa e aonde termina a santidade? A santidade ela começa quando você nasce de novo, quando você aceita o Senhor Jesus como seu único Salvador, você entende que é um pecador, arrepende-se dos seus pecados, e nesse momento o Espírito Santo ele é derramado sobre você, te regenerando o teu espírito. Então o teu espírito que estava morto passa a ter vida. E quem passa a habitar juntamente no teu espírito é o Espírito Santo de Deus. E a partir daí você começa o processo de santidade. Esse processo, ele vai exigir que você também queira, que você também permita ser guiado pelo Espírito Santo. Então, ele começa no momento que você nasce de novo e ele termina só lá na glória, porque nós não vamos conseguir atingir uma estatura perfeita aqui nessa terra, mas nós vamos até que Jesus venha. Então, veja bem, assim como haviam processos a serem efetuados lá no templo antes de Jesus vir, existem processos que são efetuados no nosso interior, desde que nós entramos em concordância com o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela vai dizer que a nossa luta entre a carne e o espírito, como está lá em Gálatas, ela é enquanto nós vivermos. Tudo por quê? Porque nós estamos nessa guerra constante, por conta do pecado. Não era do plano de Deus que nós vivêssemos em guerra com a carne e com o espírito. Era para nós morarmos com o Senhor, para não ter essa guerra. Mas desde que o pecado entrou na humanidade, essa guerra ela sempre vai existir. Então, todos os dias nós lutaremos contra a nossa carne. Com força de quê? Com a força do Espírito Santo. Nós teremos que andar em espírito. Inclusive, lá em Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Então, não tem como a gente vencer a carne sem o espírito. É praticamente impossível. A gente precisa do Espírito Santo e a gente precisa
caminhar inclinados para obras, para os frutos do Espírito Santo. Com base no que esse processo ele começa na nossa vida? Com base na palavra de Deus, com base na obediência da palavra. Não tem como nós caminharmos no Espírito longe de obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser obedecida para que você caminhe, para que você comece a ser aperfeiçoado e viva os frutos do Espírito. Esse processo de santidade, você vai crescendo. Não é um processo pelo qual você vai simplesmente aceitar Jesus e pronto, você já está pleno e já sabe tudo sobre santidade. Não, é um processo que vai levar muito tempo, porque existem áreas da nossa vida que nós precisamos de libertação. Alguns mais, outros menos, mas o Espírito Santo nos conhece. Não é à toa que o Espírito Santo, ele nos deu uma ferramenta maravilhosa para edificar o nosso espírito e para acelerar um pouquinho esse processo de santidade. Eu tenho usado muito essa ferramenta que é a oração em línguas. Desde que eu me converti, eu entendi que a oração em línguas, ela não é só para ser usada no momento em que eu sentisse ali a presença de Deus, mas eu sabia que era como uma ferramenta no mundo espiritual e o Espírito Santo sempre me direcionava para poder orar cada vez mais, cada vez mais. E eu confesso para vocês que uma das chaves para aceleração da santidade na minha vida foi a oração em línguas. Porque a oração em línguas é uma oração em que você edifica ao seu espírito e você fala diretamente com Deus. Então é uma oração perfeita, é o próprio Espírito Santo que faz para você. E através dela, você pode, inclusive, acelerar um pouco esse processo, você pode romper com coisas que você nem sabia que precisava romper, mas que o próprio Espírito Santo vai estar te guiando em oração. Eu separei aqui 3 pontos para que você possa ir analisar, para que você possa permanecer nesse processo de santidade e crescer cada vez mais. O primeiro ponto é: leia Gálatas 5, onde tem as obras da carne e o fruto do Espírito. É muito importante que você tenha ciência do que são as obras da carne e o que são o fruto do Espírito, para que você verifique quais estão sobressaindo na sua vida, quais você tem se inclinado mais. O segundo ponto é: anote as áreas que você está refletindo mais as obras da carne e tente transformá-las em fruto do Espírito. Para isso, você vai precisar orar e pedir para o Senhor tratar o seu coração. Em primeiro lugar, eu oraria e pediria para que o Senhor sondasse o meu coração, porque muitas vezes a gente está cego espiritualmente e a gente não consegue ver as áreas que nós estamos pecando ou que não estamos andando conforme o Espírito. Então, ore sobre isso e assim que você tiver algumas áreas em mente que você precisa transformar de obras da carne para fruto do Espírito, coloque isso em oração, para que o Espírito Santo venha te fortalecer e venha te ajudar a transformar essa obra da carne em fruto do Espírito. E um terceiro ponto e mais importante é: seja completamente dependente do Espírito Santo. Hoje, não somente hoje, né? Mas antes do chat GPT, a gente tinha o Google, né? E é muito natural nós que já estamos acostumados com a tecnologia, buscar tudo. E esses dias eu vi um pregador da palavra relatando que sua cunhada foi até a sua casa e ela estava muito triste. E eles oraram, conversaram, e no momento que ela estava para ir embora, o Espírito Santo falou para ele assim: ofereça mel para ela. E ele achou um pouco estranho, mas ele foi obediente à voz do Espírito Santo e ofereceu mel para ela. No mesmo momento que ela provou o mel, o semblante dela melhorou, os olhos dela começou a brilhar. E aí ele foi buscar na internet e ele entendeu, ele viu que realmente o mel, quando a pessoa está desanimada, ele dá uma revigorada naquela pessoa, ele ajuda aquela pessoa que está um pouco triste. E na mesma hora ele falou: Espírito Santo, você é maravilhoso. Então, assim, a gente não precisa recorrer primeiro à internet.
ou ao Google ou ao chat, a gente pode recorrer diretamente ao Espírito Santo. Esses dias eu estava refletindo e eu falei, uau, tem tantas áreas na nossa vida que nós poderíamos ter muito conhecimento, como se alimentar melhor, seria a área de nutrição, se exercitar melhor, a área de educação física, a área profissional de cada um. Mas se nós olharmos para o Espírito Santo, nós já temos tudo, porque o Espírito Santo ele nos guia em todas as áreas, em todas as áreas. Esse esse homem mesmo que eu falei, pregador, ele não entendia sobre mel, ele não fez nutrição, ele não entendia sobre nada disso, e o Espírito Santo o instruiu. Então nós já temos tudo que nós precisamos, que é o Espírito Santo de Deus. Então eu te convido a ser totalmente dependente dele. E isso é treinável, isso você pode treinar, né? No momento que você for perguntar algo para o chat ou para o Google, pergunte primeiro ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai se guiar. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos e ele de fato é suficiente. Se você ficou nesse vídeo até o final, se de alguma forma esse vídeo foi bom para você, te edificou, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa aqui seu comentário. É muito importante para que o algoritmo entenda que esse vídeo ele é relevante. A nossa série não acabou, ela ainda continua. E eu te espero no próximo vídeo com outro tema, em nome de Jesus. E que Deus abençoe. Fiquem com Deus.